Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta a este canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 8, que tem como título A Promessa de Paz. Lembra você que estamos estudando no quarto trimestre sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal mais uma vez e pedir que você deixe aí o seu like e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. E assim, quem sabe, possamos alcançar mais inscritos para o nosso canal e este estudo tão importante possa ser expandido para outros professores e alunos, e assim tenhamos cada vez mais aulas participativas com os alunos trazendo sugestões para o professor, com o professor levando subsídio para os alunos. Enfim, nosso desejo é que você possa, meu caro professor e aluno, tornar a escola dominical um momento mais dinâmico, participativo, e assim haja um bom desenvolvimento do assunto e um bom aprendizado. Eu recomendo que você mande esse vídeo para aquele aluno ou aquela aluna que não frequenta mais a Escola Bíblica Dominical. Faça desse vídeo um meio de você resgatar ex-alunos, aqueles que deixaram de participar das aulas, e assim, quem sabe, você pode resgatá-los e fazer com que em 2025 os tenhamos de volta para participar conosco das nossas aulas. Dito isto, nós queremos orar ao Senhor e agradecer por este momento e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, levar a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos ajude na comunicação das verdades sagradas e que teus servos possam guardar, praticar e ensinar a tua palavra com veracidade e com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula. Nossa aula sempre começa com o texto áureo. O nosso texto áureo é o texto que está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14, o versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Repetindo, deixo-vos a paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 27. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Repetindo, a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em 3 textos sagrados. Números capítulo 6, versículo 24 a 26, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, e primeira carta universal de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos, pois, à leitura destes 3 textos sagrados. Diz assim o primeiro texto, Números 6, 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Outros 2 textos são Filipenses 4, 6 e 7 e primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Leremos, pois, esses textos. Não estejais inquietos com coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Outro texto, porque quem quer amar a vida e viver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal
e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Segundo, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. Terceiro e último objetivo, elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Repetindo, ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais, elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Estes, pois, são os nossos objetivos. Vamos então à nossa introdução, e sempre lembramos nessa hora que é importante você ter na sua mão uma canetinha. E veja que nesta introdução nós já fizemos uma pequena correção no texto, e é importante que o professor tenha a canetinha na mão para isso. Pegue a sua revista, tenha uma canetinha na mão, deixe aí bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus, eu tenho aqui ao meu lado, para ler texto se for necessário. Então, faça isso, meu caro professor. Prepare a sua aula escrevendo, rascunhando alguma coisa na revista, anotando, sinalizando, e assim, quando você estiver diante da sua classe, você já vai naqueles pontos principais que você destacou durante a sua preparação, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Introdução. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz que todo ser humano precisa. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na Palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo e, principalmente, a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. Portanto, veremos nesta lição que a paz é um desejo de Deus desde o Antigo Testamento. Vimos aqui na bênção sacerdotal, e isso será comentado durante a aula, que ali está: o Senhor te dê a paz. A orientação do Senhor é que nós oremos pela paz em Israel. Hoje, Israel e as nações vizinhas estão vivendo mais um momento de conflito. E o que devemos fazer nós, Igreja do Senhor? Orar pela paz em Israel, porque este sempre foi o desejo de Deus, que o mundo viva em paz. Vamos então ao primeiro tópico da lição. A paz no plano de Deus é o primeiro tópico da lição. Vamos, pois, ao primeiro subtópico do primeiro tópico: o significado de paz. No dicionário, encontramos os seguintes sinônimos para a paz, ou para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. Então, dizemos que há paz quando há tranquilidade. Dizemos que há paz quando há repouso. Dizemos que há paz quando há um determinado momento de silêncio. Dizemos que há paz quando há sossego. No Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom para a paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, representando tudo o que há de melhor para a vida. Ter paz para o hebreu era viver uma vida completa, em completa segurança e bem-estar e prosperidade. Era um termo muito amplo. Quando se dizia shalom, era para dizer para a pessoa que você seja completo, que você seja próspero, que você tenha sempre um bem-estar na sua vida e em família. Esse era o pensamento que estava na mente do hebreu quando ele desejava shalom, paz para o seu irmão. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Eirene é uma palavra grega que está relacionada à ausência de conflito, ausência de guerras. Quando não há guerra, nós temos eirene, temos paz. Então, se por um lado os hebreus veem a paz como completude envolvendo toda a sua vida, já os gregos tinham a ideia de paz como ausência de guerra. Estavam em repouso, estavam quietos,
Em relação a seus inimigos, eles estavam em paz. Prosseguindo, temos o segundo subtópico do primeiro tópico, a paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 a 26 de Números 6 expressam a bênção sacerdotal para os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que ou na qual a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. A paz, em Números 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá ou poderia desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Portanto, a bênção sacerdotal incluía a bênção de paz. Prosseguindo, terceiro subtópico do primeiro tópico, a paz do Senhor. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, que nos lembra uma das principais características do Messias, o príncipe da paz. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. Portanto, devemos manter a tranquilidade, a paz, ainda que tudo ao redor esteja em confusão. Isso nos faz lembrar de um texto sagrado, Salmo de número 46. Esse texto é intitulado em algumas Bíblias como A Paz Perfeita em Deus. O Salmo de número 46, ele traz para nós o que é isto: viver em paz, ainda que ao redor tudo esteja em confusão, em conflito. Diz assim Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Olha o que diz agora o texto sagrado: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos, ficai em paz, fique tranquilo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, somos instruídos pela palavra de Deus a nos aquietar. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, aquilo que a gente pensava ser tão sólido, aquilo que a gente pensava ser tão firme, se abalou, mas o Senhor está conosco. Aquietemo-nos e saibamos que Ele é Deus que cuida de nós. Amém? Continuando, o apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Então, tendo paz com Deus, nós podemos ter paz com os nossos irmãos. E eu lembro a você, não está na revista, que há uma bem-aventurança para os pacificadores, para os promotores de paz.
Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ora, se os pacificadores são chamados filhos de Deus, é porque Deus quer nos usar para promover a paz. Portanto, refreemos a nossa língua. Cuidado com a contenda, cuidado com a mentira, cuidado com a fofoca, porque isso não traz paz, isso traz confusão, guerra. Mas o prudente, ele não se mistura, ele olha para a palavra de Deus, é bem instruído e ao invés de promover contenda, intriga, confusão, ele promove a paz. Amém? Vamos, portanto, à sinopse da primeira parte da lição. Diz assim: se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Repetindo, se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Segundo tópico da lição, a paz ilusória do mundo. O mundo oferece uma paz que, na verdade, só traz confusão, conflito, desavença e, mais do que isso, nos separa de Deus. E nós só temos paz em Deus. Portanto, a paz do mundo é uma paz ilusória. Veremos isso a partir do primeiro subtópico do segundo tópico. Uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, de dificuldades e problemas. Portanto, meus amados irmãos, essa paz que o mundo oferece através de substâncias é uma paz passageira, porque o efeito daquela substância passa. Então, alguns procuram as drogas para viver aquele momento flutuante, zen. Parece até que os problemas estão todos resolvidos, porque a sua mente divaga. Ele faz aquela viagem usando drogas, ele se envolve nos jogos, se embebeda com as coisas deste mundo, mas aquilo tudo é passageiro, aquilo tudo passa, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Portanto, a paz do mundo é uma paz enganosa. Olha o que diz a nossa revista. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. Por isso que Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então a paz que Jesus nos dá não é a mesma paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é enganosa. O que Jesus oferece advém da eternidade e por isso preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. Amém. Prosseguindo, segundo subtópico do segundo tópico, a paz das obras da carne. A paz entre aspas, segundo o nosso comentarista. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas, e muitos confundem o prazer ou os prazeres e os deleites da vida com a paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfruta de uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Ledo engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando. Está atendendo a quem? Atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo.
Portanto, os prazeres da carne, os deleites da carne, eles podem trazer um momento de satisfação, pode trazer um momento de prazer e a pessoa se embebeda com aquilo e acha que aquilo é tudo. Mas logo passa aquele efeito e volta-se ao estado anterior. Portanto, meus amados irmãos, cuidado, porque os prazeres do mundo, eles são atrativos sim, mas são passageiros. E aquele momento de êxtase passa. E depois o que fica? Fica uma pessoa frustrada, fica uma pessoa decepcionada, porque fez algo que desagradou a Deus. É uma prática que o afasta de Deus. E a verdadeira paz vem de Deus. E não podemos conquistá-la jamais através das obras da carne. Prosseguindo, terceiro subtópico do segundo tópico, uma falsa paz. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que Paulo está dizendo para os tessalonicenses, irmãos? Vamos ver a explicação logo após. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Essa falsa paz, em Apocalipse capítulo 6, é representada por um cavalo branco. Uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Paulo está falando aqui do início da grande tribulação, quando o anticristo se manifestar e parecer que é o próprio Cristo, porque ele vai promover uma falsa paz. E o texto sagrado nos fala que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Tomemos cuidado, porque isso acontece também nos nossos dias. Lugares pacificados, ambientes pacificados, podem se tornar de uma hora para outra ambientes de conflito, de guerra, porque só em Jesus desfrutamos a verdadeira e a duradoura paz que vem de Deus. Sinopse da segunda parte da lição: com Jesus Cristo, o nosso Senhor, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Repetindo, com Jesus Cristo, o nosso Senhor, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Terceiro e último tópico da lição: a paz que Jesus prometeu. Vamos então estudar sobre a paz que Jesus prometeu neste último tópico da lição. Vamos ao primeiro subtópico do terceiro tópico: o príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma das suas principais características é ser o príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Seus discípulos, ou seja, nós, podemos desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. Meu caro irmão e irmã que está me ouvindo neste momento, nós temos a paz do Senhor Jesus Cristo. Por isso que as Assembleias de Deus adotou este hábito de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Apertamos a mão dos nossos irmãos e dizemos: a paz do Senhor. É o desejo que a paz de Deus sempre reine em nossos corações. Alguns já fizeram até chacota com este cumprimento que é originado nas Assembleias de Deus no Brasil, mas este cumprimento é algo muito importante, meus amados irmãos, porque nós precisamos, carecemos na nossa vida de paz, precisamos viver em paz, tendo paz com Deus, paz conosco mesmo, paz no nosso interior e paz com os nossos irmãos. Portanto, onde quer que pisar a planta dos nossos pés,
Ali chega a paz. Seja você um portador da paz do Senhor, aonde você estiver. O cristão, ele não é apenas luz e sal, mas ele também é um mensageiro da paz. Uma pessoa que transmite com a sua presença a presença de Deus, com a sua paz a paz de Deus, com o seu amor o amor de Deus. Somos, portanto, súditos deste príncipe, do príncipe da paz. Uma promessa redentora, segundo o subtópico do terceiro tópico. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo, que iludiu o primeiro casal, fazendo-o desobedecer à ordem de Deus. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Ou seja, o Senhor Jesus reestabeleceu a paz de Deus com os homens. A paz que havia antes do pecado, a comunhão que havia antes do pecado, a tranquilidade, o sossego que havia no jardim antes do pecado, foi completamente transtornado por causa do pecado que entrou no mundo. Agora, com a redenção, com a salvação, com a justificação em Cristo Jesus, temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nosso comentarista continua dizendo o seguinte: ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez a igreja. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem. Essa paz estará conosco, dominará os nossos corações e, como pessoas pacíficas, desfrutaremos da verdadeira felicidade. Portanto, a paz faz parte da promessa de redenção desde Gênesis 3,15, quando o Senhor prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele está dizendo: vou trazer de volta a paz, vou trazer de volta a tranquilidade. E primeiro, esta paz acontece a nível do interior do homem. Por isso que muitos não entenderam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ora, o Messias veio ou não veio? O Messias não viria para trazer um reino político? Não. O reino de Deus começou a partir dos nossos corações. Agora temos paz com Deus no nosso interior e devemos propagar esta paz para aqueles que não a possuem. Esta é a finalidade do Evangelho: levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo e fazer com que as pessoas sejam justificadas pela fé, porque, sendo justificados pela fé, eles terão paz por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico do último tópico: uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que excede ou que supera todo o entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que, mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Ele estava em paz. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência.
nós temos a paz de Deus no nosso coração. Nós temos o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e Ele nos concedeu essa tranquilidade, essa quietude que ninguém poderá roubar. Tenha convicção da sua salvação e viva em paz. Sinopse da última parte da lição: a paz que excede todo o entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietações da vida. Chegamos então à nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é a mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Amém. Eu termino esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a 9ª lição do 4º trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre promessas para pais e filhos. E eu conto com a tua presença aqui, meu caro irmão e irmã, na próxima semana. E continue orando por nós para que prossigamos em nosso trabalho, sempre trazendo para você a lição explicada, comentada, para que você, caro professor, possa desenvolver bem a sua aula e possa, sim, ser uma bênção, uma aula participativa, com versículos lidos, com participação dos alunos e haja, sim, um crescimento no aprendizado em tua classe, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.